Como manda a tradição entre os Muvianos, Xion aprendeu a arte de restauração de armaduras com seu mestre, o Hakurei de Altar. Ele tinha um talento anormal para a restauração, superando desde jovem seu próprio mestre. E de acordo com Deus Kairos, o nível de Xion era considerado raríssimo, mesmo entre os de sua espécie. E isso aconteceu graças ao seu constante convívio em comunhão com as armaduras, o que lhe permitiu melhorar a armadura de Ares, a ponto que nem as investidas de deuses poderiam quebrá-la facilmente. Xion ganhou uma capacidade empática latente de poder comunicar-se com as armaduras e assim saber todas as suas histórias, técnicas e também fraquezas do seu usuário só de estar perto delas ou tocar uma delas. Com um simples toque, Xion conseguia reviver os sentimentos da armadura e do cavaleiro que a vestiu no passado. Sendo assim, Xion revivia as memórias gravadas nas armaduras, porém isso se tornou um vício e o cavaleiro passou grande parte de seu tempo gastando seu sangue para reviver essas sensações, revivendo múltiplas vezes a história dos detentores anteriores daquelas armaduras. Xion não dava mais ouvidos ao seu mestre Hakurei de Altar e se distanciou de todos, vivendo apenas para seu vício de reviver as memórias das armaduras. E por isso Lune de Bauron foi atraído até Xion e lhe fez uma proposta. Ele ofereceu a oportunidade de vigiar as vidas humanas por toda a eternidade, o levando a trair seus ensinamentos para alcançar os seus desejos. Porém, ao reviver as lembranças da armadura de Altar e ver o reflexo de seu mestre Hakurei, Xion volta a si e reconsidera sua escolha, algo que quase custa sua vida, sendo assim salvo pelo velho Hakurei de Altar. Após o incidente com Lune, Xion mudou sua forma de agir e ficou mais parecido com o cavaleiro racional e direto que conhecemos. Ele se tornou alguém educado com as pessoas e um seguidor fiel dos ensinamentos de seu mestre Hakurei, que via agora seu discípulo como alguém muito mais digno de usar uma armadura do que todos os outros. Como um discípulo prodígio, Xion também tinha a forte convicção que os alunos deveriam se espelhar em seus mestres, o que, segundo Manigold de Câncer e Uzuriha de Grou, o fazia ficar ainda mais parecido com Hakurei de Altar. Porém, antes disso, Xion se mostrou ser muito cabeça quente quando não deixaram ele ir buscar a armadura de Ares, que estava guardada em um selamento de uma fenda temporal. Xion também não respeitava muito Manigold, que era mais velho e já tinha se consagrado como um cavaleiro de ouro, e após enfrentarem a fenda de Kairos e recuperarem a armadura de ouro por causa da influência das memórias de Avenir contidas na vestimenta, Xion aprendeu inconscientemente sobre como um cavaleiro de Ares deveria agir, assim como o valor de resgatar pessoas em perigo, não importando o risco que isso traria para si mesmo, tudo para garantir um futuro melhor para o mundo. Curiosidade número 8, Xion enfrenta Lune. Na saga de The Lost Canvas, Xion, Regulus, Tema e Sasha invadem os templos maléficos de Hades, e no templo de Vênus, eles se deparam com Lune. Xion o enfrenta sozinho, e Lune utiliza o golpe da reencarnação, revivendo as memórias e os pecados de Xion no passado, de quando eles se conheceram. Lune envia Xion para o Cocytus, o inferno de gelo, onde Xion fica chocado. Ele acreditava que os guerreiros que lutaram pelo amor e pela paz na Terra teriam paz após a morte. Porém, Xion ouve as almas dos cavaleiros, que dizem que ele será o elo entre as gerações, o fazendo-se reconhecer como o futuro grande mestre do santuário. Xion então utiliza a técnica Onda dos Espíritos, trazendo as almas dos guerreiros do passado e de seu mestre, derrotando assim o Lune. Curiosidade número 9, a batalha final. Na batalha final contra Alone e Hades, Xion ao lado de Doku convoca todas as armaduras de ouro para reproduzir a luz do sol e fazer com que o Imperador do Inferno recuasse. É quando recebem o apoio das almas de todos os Cavaleiros de Ouro mortos, que atacam de uma vez o Hades, já que havia se manifestado totalmente. Com isso, os cavaleiros exorcizam o deus do submundo, separando sua alma do corpo de Alone. E após isso, Athena Sasha revela as duas missões dos cavaleiros. Doku deve vigiar o selamento dos espectros e Xion guiar a nova geração como grande mestre. Sasha, Tema e Alone então vão atrás da alma de Hades para tentar derrotá-lo, porém nunca mais retornam.
Apesar de ter como parceiro de treino Doku e Suikyo, que acaba se tornando um cavaleiro de prata, Xion primeiramente se tornou um cavaleiro de bronze. Isso mesmo, meus amigos, é revelado que em Next Dimension tanto Xion quanto Doku foram cavaleiros de bronze antes de conseguirem as armaduras de ouro. Suikyo, que era um pouco mais velho e treinava com eles, acaba se tornando o cavaleiro de prata da constelação de Taça. Até mesmo os demais cavaleiros de ouro do século XX treinaram em determinado momento junto de Doku e Xion, porém podemos perceber que eles conseguiram despertar o sétimo sentido antes dos dois. Quando Xion e Doku finalmente se tornam cavaleiros de ouro, podemos dizer que eles acabam sendo os novatos do time. Isso porque todos os seus amigos de treinamento na infância já haviam se formado como cavaleiros de ouro. Mesmo a saga Next Dimension não tendo terminado ainda, sabemos pela saga clássica que Xion e Doku são os únicos cavaleiros sobreviventes da Guerra Santa do século XVIII, enquanto Xion se torna o Grande Mestre e é encarregado de proteger o santuário e treinar a nova geração de cavaleiros. Doku de Libra é encarregado de vigiar o selamento das 108 estrelas malignas de Hades e também ganha o poder do Misofeta Menos. Xion, com o decorrer dos anos, acaba envelhecendo e, de acordo com o mangá, chega até os seus 248 anos. Porém, Xion não tinha o poder do Misofeta Menos igual Doku, que fazia o seu coração bater em um ritmo mais lento, podendo a qualquer momento recuperar sua juventude. Xion teve um trabalho mais difícil e, com o decorrer dos anos, construiu uma nova geração de cavaleiros, tendo como principal discípulo o jovem Mudiares. Porém, sabemos que Xion também teria treinado os demais cavaleiros de ouro clássicos, ao menos em seus primeiros anos de treinamento básico no santuário. Você sabia que Xion de Ares cuidou de Saga e Canon quando os irmãos gêmeos ainda eram bebês de colo? Essa história é canônica e nos foi contada no capítulo especial do mangá intitulado Sansei Origem, onde nos é mostrada a origem de Canon e Saga. Nesse mangá, enquanto Xion conversava telepaticamente com Doku de Libra, duas estrelas cadentes caem no santuário. Essas duas estrelas eram bebês que foram enviados até a casa do signo de Gêmeos. Saga e Canon nasceram com brilho dourado, tendo desde o nascimento o sétimo sentido desperto, e por isso, assim como Atena, quando nasce, é transportada em forma de estrela até o santuário, o mesmo aconteceu com os dois cavaleiros. Sendo assim, sabemos que Xion cuidou dos dois irmãos desde o seu nascimento, o que é algo triste de se pensar ao lembrarmos que Saga matou o Grande Mestre cruelmente. De acordo com o mangá, Saga teria matado o Grande Mestre do Santuário há 13 anos atrás. Isso aconteceu porque Saga queria o posto de Grande Mestre, e Xion até então teria escolhido Aioros de Sagitário para ser o novo mestre. Saga, sendo influenciado por sua parte maligna, acaba se revoltando e cria um plano para matar o mestre. Originalmente, Saga seria um homem muito bondoso e de uma presença iluminada. Até mesmo Aioros o admirava e dizia que o Geminiano o superava tanto em poder quanto em bondade. Porém, no lado escuro de seu coração, Saga esconde um segredo. Ele possuía um espírito maligno chamado Lemuri. Esse espírito foi implantado em seu corpo quando Saga ainda era um bebê, sendo essa parte maligna de Saga um espírito criado pela deusa Ker, a irmã de Thanatos e Hypnos. A parte maligna de Saga então acaba tomando o controle. Em uma reunião com o Grande Mestre Xion, Saga acaba o atacando e perfura o seu coração com um soco. Apesar de Xion ser um poderoso cavaleiro em seus tempos de juventude, agora ele tinha mais de 200 anos e seu corpo, cosmo e também habilidades já não eram mais os mesmos. Mesmo que Xion tivesse tentado lutar contra Saga, ele teria perdido nesse momento. Muitas pessoas comparam The Lost Canvas e dizem que o Grande Mestre Sage não teria perdido para o Saga, porém algo semelhante acontece em The Lost Canvas. Sage acaba sendo atacado por astros de Gêmeos, e ele somente sobrevive porque Asmita de Virgem estava ali para defendê-lo. Quando Sage confronta Astros pessoalmente, ele acaba perdendo e acaba sendo salvo também por Défteros, que mata o seu próprio irmão. Então a idade do cavaleiro sim faz a diferença para esse tipo de situações, como por exemplo a luta do mestre ancião contra Xion, que ressuscitou. Nessa ocasião, Xion estava muito mais forte que Doku, mas os dois apenas conseguem se igualar quando Doku volta a ser jovem.
Apesar de Xion ser morto por Saga, o legado que ele deixou é gigantesco, tendo como discípulo Mudiares, que se tornou um grande reparador de armaduras, e posteriormente passou seus conhecimentos para Kiki. Xion também volta à vida na saga de Hades por uma boa causa, e acaba ajudando os Cavaleiros de Bronze. É ele quem restaura as armaduras dos 4 Cavaleiros de Bronze com o sangue de Athena, sendo esses Seiya, Shiryu, Shun e Yoga. Xion também revela o segredo da estátua de Athena, que na verdade ela seria a armadura sagrada da deusa. Na saga The Lost Canvas e em episódio G, Xion tem outros feitos extraordinários. No mais, galera, comentem aí se vocês gostaram das curiosidades e obrigado por assistir esse vídeo até o final. Valeu, falou, tamo junto e até a próxima. Você já sentiu o Cosmo?